Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 11 de março a 17 de março. Iniciemos então falando de segunda-feira, foi 11 de março, dia dos santos Marco Chong e Aleixo Seiyong. Vamos apresentar nesse dia, segunda-feira, dia 11 de março, dois santos mártires, desconhecidos por muitos aqui, que ao lado de outros se tornaram verdadeiras bases da Igreja do Oriente. Santos mártires Marcos Chong Waibae, catequista, e Aleixo Seiyong, seu catequizando. Por causa da fé cristã, da fé católica, os dois foram ultrajados e flagelados pelos próprios parentes na Coreia no ano de 1866. Em 11 de março de 1866, Marcos, aos 70 anos, e Aleixo, aos 19, caminharam juntos em direção ao martírio, quando foram decapitados pelos próprios parentes. Os dois foram beatificados 102 anos depois pelo Papa Paulo VI, canonizados em 6 de maio de 1984 pelo Papa São João Paulo II, ao lado de outros 93 mártires coreanos e 10 padres franceses. As estimativas é que cerca de 10 mil católicos coreanos foram martirizados no primeiro século da vida da Igreja naquele país. Em 2014, o Papa Francisco beatificou outros 124 coreanos, vítimas do martírio, Então, segunda-feira. Na terça-feira, São Luís Orione, dia 12 de março. Nasceu em 23 de junho de 1872, em um ambiente pobre e profundamente religioso. Luís Orione sente seu chamado à sua missão muito precoce, acompanhando sempre o padre Cataneu no hospital de Pontecurone. Em 4 de outubro de 1886, ele entra no oratório de Dom Bosco de Turim. Conheceu o santo pessoalmente, Dom Bosco, confessou-se com ele, recebeu de Dom Bosco orientação espiritual e conselhos. Ele foi ordenado sacerdote em 13 de abril de 1895 em Tortona. Morreu em 12 de março de 1940, em São Remo, na Itália, onde foi cuidar da sua saúde por ordem de seus médicos e também de seus superiores. Na quarta-feira, 13 de março, Santo Rodrigo e Salomão, dois santos. Santos Rodrigo e Salomão são os mártires mais característicos de Córdoba, na Espanha. Esses dois, juntos com São Eulógio e outros tantos, deram o testemunho de Cristo com as virtudes cristãs e depois com o martírio, isso na Espanha. Em 711, um exército muçulmano conquistou o reino visigótico, que era a região cristã, região católica. Colocaram a maior parte da Península Ibérica sob o jugo do Islã, numa campanha que durou 8 anos. Pouco se sabe sobre Salomão, porém, antes e depois da prisão, ele sofreu muito com Rodrigo, por causa do catolicismo. Tal perseguição resultou no martírio de ambos, em 13 de março de 1800, do ano de 857. Eles transformaram a cadeia num oratório e cultivaram uma linda amizade. Ameaçados e questionados, não renunciaram à fé. Foram separados, mas permaneceram fiéis a Deus. Condenados à morte, ajoelharam-se, abraçaram o crucifixo e, degolados, foram martirizados pelos muçulmanos. Então, quarta-feira, 13 de março. No dia 14 de março, foi quinta-feira, dia de Santa Matilde da Alemanha. Santa Matilde, que viveu hoje na atual Alemanha, foi esposa fidelíssima do rei Henrique I, se dedicou generosamente à assistência aos pobres e à fundação de hospitais e mosteiros. Matilde foi educada numa nobre família, junto a um mosteiro beneditino. Após casar-se com Henrique I, rei da Alemanha, manteve sua nobreza interior. Não deixou-se influenciar pelo poder. Teve 5 filhos e sempre, como uma mãe humilde e orante, buscou ensinar para os filhos os caminhos da salvação eterna. Em 968, partiu para o reino dos céus.
o reino dos santos. É de Santa Matilde que descenderam os reis de Portugal e, por conseguinte, a família imperial brasileira. Na sexta-feira, 15 de março, São Clemente Maria Hofbauer nasceu em 1751 em Taschowitz, na República Tcheca. Somente recebeu o nome de Clemente quando se tornou eremita, porém, seu nome de batismo era João. Em 1771, São Clemente Maria Hofbauer viajou a Tivoli para que ali se tornasse eremita, pedindo ao bispo local para assim vestir o hábito. Seu apostolado crescia cada vez mais junto aos irmãos redentoristas, ordem que ajudou a fundar, criando o que se chamavam de Missão Perpétua. Na Áustria, onde viveu até sua morte no dia 15 de março, no ano de 1820. Até o fim da sua vida, atendia os doentes naquele período, conturbado de guerras, fazia sermões com enorme sabedoria e sua fama de santidade crescia evidentemente na cidade, onde no fim da vida conseguiu ver a permissão da instalação dos redentoristas na Áustria, mesmo com muitas perseguições. No dia 16 de março, sábado, dia de Santa Eusébia. Eusébia entrou para a ordem religiosa por intermédio de Gertrudes, a abadesa. Alguns afirmam que Gertrudes seria da família de Eusébio, mas não há fontes que comprovem isso. Com o falecimento de Gertrudes, Eusébia foi eleita abadesa, apesar de sua jovem idade. Segundo a tradição, ela teria apenas 12 anos. Mesmo em sua jovialidade, dava grandes exemplos de humildade e de busca pela pureza. Realizava os trabalhos mais difíceis e era justa e moderada em suas decisões. Conta-se que Eusébia, por graça divina, previu a própria morte, tendo tempo assim de orientar e exortar suas monjas a viver sempre na caridade fraterna. Alguns dão a data da sua morte aos 23 ou 33 anos, mas a Igreja se apega aos 33 anos de idade. Eusébia demonstrou ser assim como seu mestre, um modelo de humildade. E hoje, domingo, 17 de março, dia de São Patrício, da Irlanda, padroeiro da Irlanda. São Patrício nasceu na Grã-Bretanha por volta do ano de 380. Oração, penitência e uma vida de entrega a Deus foram capacitando São Patrício a responder em Cristo diante das tribulações da vida. Tornou-se sacerdote missionário, evangelizando na Inglaterra e na Irlanda. Já como bispo, salvou muitas almas através de seu testemunho de santidade, a ponto de tornar a antiga Irlanda toda católica, do empregado ao rei. A história da Irlanda ficou marcada com a contribuição de São Patrício, que através da construção que fez de diversos mosteiros, deixou nesse lugar a fama da Ilha de Mosteiros. Faleceu com cerca de 80 anos. De acordo com a tradição, São Patrício escreve a Couraça, por volta do ano de 433, para invocar a proteção divina, depois de converter com êxito do paganismo ao cristianismo o rei irlandês e seus súditos. A Couraça, é uma grande invocação à proteção de Deus, uma oração muito linda, e é de São Patrício, o grande evangelizador da Irlanda. Os santos da Santa Igreja Católica é do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e também do site católico cançãonova.com. Aqui a gente resume, quem quiser procure aí conhecer a vida dos santos, que é muito bela, os faróis que iluminam a nossa fé. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, que é o Salmo 18. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vamos ouvir a música, pois a gente já traz o Evangelho de hoje.